Então hoje eu estava aqui refletindo sobre, inclusive, uma casa que caiu num jogo que eu estava fazendo lá com os meus alunos, falando daquele momento onde o novo está ali apontando no horizonte, mas ainda não apontou, e que nós temos que fazer uma reflexão sobre em que lugar nós estamos, o que nós estamos gestando para o novo. E aí eu tirei aqui uma carta das cartas do Caminho Sagrado, eu tirei justamente essa carta aqui chamada A Morte do Xamã. Desse livro da Jaime Sans, tão incrível, tão maravilhoso, As Cartas do Caminho Sagrado. Olha para você ver como o meu está velhinho, tanto que eu uso esse livro. Então, essa carta é a última carta dessas cartas que ela propõe de reflexão, na verdade, não, uma das últimas cartas que ela traz de reflexão. E é uma carta muito intrigante, né? A morte do xamã, pensa bem. Então, essa carta ela vai falar de ciclos de morte e renascimento. E e as pessoas querem, normalmente, ninguém resiste a um ciclo de renascimento. Ninguém resiste muito. Eu quero um novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nós esquecemos que isto é um processo de morrer alguma coisa para outra coisa nascer. Então, justamente o xamã, na visão nativa americana, é justamente aquela pessoa que é capaz de enfrentar o seu inferno pessoal, de entrar dentro de si e ir buscar ali as questões mais difíceis, as suas sombras. Então, um xamã, ele sempre passa, inclusive para se tornar um xamã, para ser qualificado como um xamã, ele passa por vários rituais, por vários processos de morte e renascimento, onde ele entra, né, em dias, às vezes, de jejum, em experiências de quase morte. Quase todo xamã, ele passa, às vezes, naturalmente, por experiências de quase morte, ou espontaneamente ou voluntariamente. Então, os grandes xamãs que a gente já ouviu falar, o Blackwell, que ele viveu experiência de quase morte, foi depois dessa experiência que ele volta à vida com poderes de evidência, de cura. Então acontece isso com várias pessoas que depois se tornaram grandes médiums, grandes curadores. Então, o Blackwell, que eu mesmo conheci, um xamã de uma tribo aqui indígena aqui do Brasil, da tribo Cariri Chocó, que ele passou o nome dele é o Yanã, ele é um xamã famoso. Então ele também passou por uma experiência de quase morte, ele contou isso para mim, ele esteve hospedado na minha casa, contou a experiência dele de quase morte. Então foi a partir dessa experiência de quase morte física mesmo, que ele depois ele volta com uma grande intuição, com vários poderes. Então eu nem estou falando dessa experiência de quase morte física, realmente não. Então isso acontece com algumas pessoas, mas eu estou falando da nossa capacidade de entrar nessas áreas nossas, que são áreas que a gente precisa entrar, mas que são difíceis, que são as nossas sombras, que são os nossos medos, o enfrentamento do medo, o enfrentamento de alguma situação para que um novo apareça na sua vida. Então, mas o problema dessas experiências é que nós desejamos um novo, mas nós temos muito medo de soltar aquilo que é conhecido e enfrentar um desconhecido. Então nós temos muito medo disso. Então o que é conhecido, mesmo que ele não seja uma coisa que ele está satisfatório, que você vê que não está bom, que você precisa fazer mudanças, mas até nas pequenas mudanças na nossa vida, nós temos muitas resistências. E aí que impede o renascimento. Mas o problema é que aquilo que vai renascer, aquilo que já está pronto para renascer, também não está bom. E aí, quando a gente não tem coragem e não enfrenta essas situações, elas também não são boas quando você abre mão do novo, porque a vida ela caminha no processo evolutivo. Então, é a nossa alma que vai colocando as experiências necessárias para que a gente cresça. Então, esse processo ele é inconsciente. Ele é ditado pelo self, ele é inconsciente no sentido de que ele é ditado pelo self, não é pelo ego.
o processo evolutivo, o processo de individuação, ele não é controlado pelo ego. O ego nosso, ele pode favorecer, ele pode estar de acordo, ele pode não resistir ao processo que se apresenta na sua vida. Então, quando a gente começa a resistir a um processo que iniciou lá nas profundezas do nosso ser, que a nossa alma colocou como tarefa para nós, quando nós começamos a resistir, então o que vai acontecer? Adoecimentos, dificuldades maiores, porque é aquela situação onde você o movimento interno ele já está, e você não é capaz de subir, como se você estivesse numa escada rolante, imagina. Então, de repente, você se vê numa escada rolante, a escada rolante tem uma força que está te levando para cima ou para baixo, mas você está resistindo àquele movimento e ali você começa a andar contra. Então, o andar contra vai fazer você perder tempo, cansar e não chegar naquele lugar que você também queria. Eu não quero mexer. É tipo isso, né? Assim, eu estou vendo que tem um movimento acontecendo, mas eu não quero que ele aconteça. Eu não quero que nada mude. Eu quero ficar onde está, eu quero... E aí, nós começamos a resistir e ter algumas ideias quase malucas, assim, né? De um saudosismo do passado, ou não sei o que, ou uma não aceitação do momento presente. Então, o resultado dessa resistência é apenas um desgaste, porque ele nem te deixa chegar e ele nem te volta para trás. Então, você fica naquele lugar onde acontecem vários problemas de adoecer, porque você está resistindo a um movimento que ele vem do seu lado mais profundo. Então, abraçar o movimento ou aceitar o movimento, entender o que está acontecendo dentro de você, ou visitar as suas sombras, visitar os seus medos, o que está acontecendo e desenvolver uma atitude de fé. E aí que entra a fé. Então, justamente a fé, ela aparece naqueles momentos onde a gente está sem saber. Não existe fé em relação ao que eu sei. Por exemplo, eu estou aqui com um copo de água e aí eu coloquei a água, eu olho e vejo que é água e falo, eu tenho fé que isso aqui é água. Não, isso aqui, não preciso de fé para isso não, eu não preciso de fé, isso aqui tem evidências que isso aqui é água, eu tirei a água, pus a água, senti, bebi, é água. Então tá, não é uma fé na água, é uma evidência. A fé vem justamente numa entrega em algo que você compreende que faz o movimento. Então, a fé também precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada no sentido de você confiar no movimento da vida. Então, se você tem zero confiança no movimento da vida, se a sua mente ela está absolutamente material, ela não é capaz de perceber nada além, então você não consegue perceber nenhum movimento no fluxo sutil de energia, da experiência divina em nós. Se eu tenho zero percepção disso, é muito difícil ter fé, porque nós somos folhas soltas, que o vento bate para cá, bate para lá, e eu preciso controlar isso da maneira possível, do jeito que eu conseguir controlar, porque eu não percebo ali nenhum movimento, eu não percebo, eu não me sinto parte de uma totalidade maior ou de uma força maior que movimenta o meu movimento, que faz esse movimento. Então, por isso que é importante que a gente reflita e que a gente comece a se abrir para um movimento mais transcendente, mesmo que não seja religioso, de uma religião A ou B, mas de uma percepção do movimento sutil dentro de cada um de nós, para que a gente compreenda que essas forças, que nós somos direcionados por uma força que é além de nós, que você pode chamar de Deus, eu superior, você pode chamar do que for, de Jesus, sei lá, dentro da sua experiência, o nome não importa. A questão é perceber que nós não somos soltos, isolados e tem uma força. E você pode perceber, inclusive, dentro da psicologia, a força do self. Jung percebeu muito claro isso. Então, assim, o que é o self? É esse aspecto mais profundo do nosso psiquismo, que ele é individual, mas ele também tem uma porta transcendente, digamos assim. Então, que direciona o movimento. Então, que força é essa?
é uma força muito profunda dentro de nós que direciona o nosso movimento rumo a um processo evolutivo. Então, quando uma experiência termina, ela já terminou. Ela não tem ali digamos, uma serventia no seu crescimento. Então, sua alma, ela precisa de outras experiências, ela precisa de uma outra expansão ou de um outro aprendizado. Então, nós estamos ali vivendo um momento de morte e renascimento. Um momento onde um ciclo está se fechando e o outro está começando. E essas mortes e renascimentos, elas sempre vão acontecer na nossa vida. Então, a gente tem sempre ciclos que se terminam, que são mais previsíveis, inclusive, quando a gente sai da infância, entra na adolescência, quando você sai da adolescência, entra na vida adulta. Então, existem alguns ciclos que são previsíveis, outros não. Outros são situações que são colocadas para nós, e quanto mais a gente puder observar com aceitação, entendendo quais são as questões que estão envolvidas ali e quais são as minhas tarefas. Então, em todo ciclo de morte e renascimento, existem tarefas a serem cumpridas. As tarefas de aceitar, mas não é aceitar só passivamente, não é isso, é observar, é ver, é se abrir, é desenvolver fé, é aprender especialmente a se soltar, a soltar o que foi e se abrir para o que vem. E tem mortes e renascimentos que são muito difíceis mesmo e dolorosas. E aí é que nós vamos observando a nossa capacidade de seguir. Então, algumas pessoas se quebram completamente, se quebram com alguma situação que aconteceu, alguma morte real na sua vida, alguma perda de alguma coisa significativa. Então, não estou dizendo que nós não podemos passar pelo luto. Então, o luto, ele existe, ele também é para ser abraçado de uma coisa que passou, que acabou, que ali já não é possível. E toda a nossa vida é cheia disso, toda a nossa vida. Então, é um aprendizado difícil, mas ele tem origem lá quando a gente é criança. Desde criança, a vida inteira, nós vamos passar por isso. Em algum momento da nossa vida, nós estamos ali passando por isso de novo e outra vez, com perdas de pessoas queridas, com perdas de situações que acontecem na nossa vida. Mas quando a gente abraça isso, abraçar o que eu tô falando, mesmo que seja triste, mesmo que seja sofrido, mesmo é entender que é a vida, sim, de todos nós é assim, são ciclos que vão se fechando e outros vão se abrindo, e que a experiência da nossa encarnação é uma experiência onde tudo que a gente lida, ele é impermanente. Então, essa é a regra básica da existência. A gente lida com uma vida, com uma natureza de tudo que é impermanente. Então, essa impermanência, ela não é para que você olhe para ela com agarramento, mas é que você olhe para ela com contemplação e como uma experiência. Então, vamos imaginar aqui uma situação onde você planeja uma viagem, que na verdade eu estou vivendo exatamente isso agora, que eu estou indo viajar esse final de semana. Essa sexta-feira, inclusive, na próxima segunda eu não vou poder estar com vocês, eu vou até tentar, mas como eu vou tentar estar com vocês, mas talvez não consiga. Então tem toda uma expectativa da viagem, é toda uma expectativa em relação àquilo, e são os desafios. Então, o que sobra da experiência é o aprendizado, a experiência em si é uma experiência, mas o que sobra é o aprendizado, são as suas vivências, são as suas aberturas de consciência. É o que sobra de toda a nossa experiência passando aqui pela Terra. Então, o que acontece é que em cada coisa que a gente vivencia e que finaliza, e outra começa, e que finaliza, e outra começa, o óleo essencial disso, a essência de tudo, a pérola que fica é a pérola da sua experiência, das suas vivências, dos estados de consciência que você conquista quando faz isso. Não é a experiência em si. O que fica para você e fica e permanece é o resultado, não é a história ali, o cenário onde as coisas passaram, mas é a sua experiência, é a sua abertura, é o que você aprendeu, é o que você vai levando com você. Então, imagino assim, às vezes eu faço na minha mente
um colar de pérolas, porque pérola é uma coisa muito maravilhosa, né? Porque se você perceber como que uma pérola é feita, então ela é feita dentro da ostra porque alguma coisa entrou dentro dela e aí ela cria para ela se proteger ou para ela cria aquela madre pérola em torno de aquele evento que machucou ela. Então, ela transforma aquela dor ali numa joia, numa madre pérola. Então, toda experiência nossa, no fim, ela é uma pérola, porque qualquer experiência, se você teve um casamento que foi bom ou ruim, que acabou, ainda está naquela época, ou que finalizou aquela experiência, você, em vez de olhar para a dor, você vai fazer daquilo uma madre pérola. O que eu aprendi com aquilo? E você vai carregar um colar aqui. Cada um dessas pérolas que tem aqui é uma história de vida que foi elaborada, que a dor foi transformada num ensinamento, ou a alegria, porque não é só dor, a alegria foi transformada numa pérola. Então, porque tudo tem ciclos. Então, a vida, às vezes você convive com uma pessoa que você ama muito por um tempo, mas por alguma razão a vida te separa dessa pessoa. A sua experiência, sua história é outra, você mudou, a outra pessoa mudou, então você não tem mais aquele convívio. Então, aquilo ali ficou como uma pérola. Então, uma pérola que está na sua história de vida, no seu coração, está ali no seu colar. Então, essa pérola aqui é fulano, essa aqui é fulano, essa aqui foi aquela história, aquela lá foi a outra. Então, aqui, quantas pérolas a gente tem no nosso colar? Você poderia numerar e honrar isso. Honrar em vez de chorar e de ficar pesado. Não, honrar. Então, que colar de pérolas eu estou saindo dessa existência? Ai, tô saindo com esse colar aqui da minha história lá no Chile, quando eu estive lá no Ashra. Ai, que lindo, aquilo modificou muito minha vida, abriu muito minha cabeça, minha consciência. Ah, esse aqui é quando eu saí de lá e vivi outra história. Esse aqui é quando isso, quando aquilo. Quando eu trabalhava com trabalhos de oratória que fechou o ciclo, não tem mais a ver nada comigo, mas aquilo me ensinou isso e aquilo. Esse aqui é a minha história com não sei quem, não sei quem. E aí você vai criando o seu mala, né? O seu mala sagrado. Então, esse aqui é um mala sagrado com as 108 contas das minhas histórias contadas. Isso é, dentro do xamanismo norte-americano, isso são as contas que enfeitam as tranças de um cabelo trançado, que é um contador de história. Mas quem que é o contador de história? É aquele que transforma a sua história não em lamúria, mas em contas de sabedoria. Então, quando você viveu aquilo, fechou a gestalt, entendeu, transformou isso numa pérola, isso é uma conta da sua história. É uma conta que enfeita a sua história. Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de transformar os ciclos em contas de pérolas, porque eles são ciclos, eles são naturais, eles vão acontecer. Imagina que você sai da vida com o seu colar de contas, só tem uma pérola que você deu conta de elaborar. Não, olha só que bonito ter um monte de contas. Então, cada uma dessas são uma história. É um olhar diferente para os ciclos. É um olhar de fechar e honrar aquilo que você experimentou, aquela vivência que você teve, aquela experiência que você teve, mesmo que seja de dor, mas ela ser uma experiência de ensinamento, uma experiência, no fim, bonita, do mesmo jeito, mesmo que tenha sido dura, mesmo que tenha sido pesada, mesmo que tenha sido muito dolorosa, mesmo que você fale assim, nossa, no meu estado de consciência hoje, eu não faria aquilo. Ok. O seu estado de consciência hoje, ele foi construído com os tijolos antigos. A altura que você alcançou agora, a altura de consciência que você alcançou, os degraus dessa consciência veio com as suas experiências, não veio de outra maneira. Então, não dá para olhar daqui, olhar lá para baixo, onde eu tinha aquele estado de consciência, e falar assim, nossa, eu deveria ter feito daquele jeito. Não, não deveria, porque lá naquele tempo você tinha aquele estado de consciência. Você não tinha ainda outro estado. Então, aí entra o nosso aceitação, o perdão. Então, o soltar, ao compreender, o aceitar que foi assim. Aceito que foi assim. Então, dessa experiência, o que eu posso trazer para mim?
E aí nós vamos honrando e nos tornando mesmo um xamã dentro de nós. Quem é o xamã? Aquele que é capaz de eu entrar na sua história e ressignificá-la. É isso mesmo. De sacralizá-la, entrar no seu inferno pessoal para olhar aquilo, capaz de passar por rituais de fechamento. O xamã é aquele que fecha ciclos. Ele fecha, isso aqui já não serve, então eu sou capaz de fechar esse ciclo. Eu vou arrastando uma coisa que já fechou pela vida afora, como se fosse um trapo velho que não serve mais. Então, aquilo já fechou o ciclo. E ali já fechou o ciclo. Então, a gente precisa aprender a fechar os ciclos, até de coisas materiais pequenas. Por exemplo, essa roupa aqui, ela já fechou o ciclo, já engordei, não serve mais em mim. Então, para quê? Hoje eu emagreci e ela ficou grande para mim, não serve mais para mim. Então, são, inclusive nessas coisas pequenas, que a gente vai desenvolvendo essa habilidade de soltar, porque senão a nossa vida vira um entulhão de coisas, de materiais, de coisas na sua casa, você vira um lixão dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio guarda-roupa, porque não sou capaz de desapegar, não consigo soltar. Então tá lá um monte de sapato que você não usa, um monte de roupa que você não usa, um monte de panela que já tá velha que você não usa. Por quê? Porque nós somos apegados demais às situações que já fecharam. Já fechou aquilo. Bora seguir. Bora pegar o próximo ônibus, o próximo trem, o próximo metrô, o próximo avião. Bora. Já tá na hora de seguir. Então, e ali o combustível para seguir é a fé. A fé e a fé. A fé nessa força maior que guia todos nós, na força evolutiva que nos guia. Então, assim, entrego, confio, aceito e agradeço. Esse é o mantra dessa semana. Entrego, confio, aceito e agradeço. E vamos embora para onde a vida nos leva. Entrego, confio, aceito e agradeço. Eu achei que esse mantra era do Ho'oponopono, modificado, mas na verdade não é. É do Hermógenes. Foi Hermógenes, aquele grande professor de yoga, que criou esse mantra. Entrego, confio, aceito e agradeço.